Então, boa tarde a todos, né? Todos muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo Mendes, eu sou terapeuta sistêmico, constelador familiar. Estou me formando em psicanálise também e hoje eu estou aqui com a Daniela Camacho para a gente conversar um pouquinho a respeito sobre as constelações familiares. Mas eu quero falar um pouquinho antes sobre o grupo Encontro Sistêmico, o grupo esse, onde eu tenho vários amigos, colegas que também são terapeutas e que semanalmente a gente acaba disponibilizando uma hora e meia do nosso tempo para a gente estar aqui falando sobre qualidade de vida, sobre saúde mental, sobre terapia, a importância que tem em falar sobre assuntos relevantes. Ô Dani, eu vou pedir para você se apresentar e eu pedi para a Dani começar com uma pequena meditação. Após a meditação, a gente começa a palestra falando sobre as constelações familiares. Mais uma vez, todos vocês muito bem-vindos. Deixa eu ver com quem que eu estou aqui. Estou aqui com a Vânia, com a Flávia, com a Vanessa, com a Daniele Costa. Muito bem-vindas. Prontinho, Dani, vou fechar aqui. Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniela Vena Camacho. Eu sou consteladora familiar também. Sou instrutora de meditação, sou reikiana, operadora de mesa radiônica, trabalho com mandalas intuitivas também. E o Marcelo pediu para eu iniciar com uma meditação. Já pode começar, Marcelo? A meditação? Você já quer que eu comece? Então, eu vou fazer vou guiar uma meditação rápida, tá bom? Pode começar, Marcelo? Marcelo? Cadê o Marcelo, gente? Oi, Dani. Pode começar a meditação? Pode, por favor. Pode? Então tá. Então, eu vou pedir para todo mundo que está aí, quem estiver sentado ou deitado, se acomodar no lugar onde você está, se acomoda, sente-se confortavelmente. Se você estiver deitado, deite-se de forma confortável. Se tiver alguém fazendo alguma atividade, só escuta, tá? Não se concentra tanto, não, porque às vezes pode dar alguma moleza, né? Às vezes tem alguém na cozinha mexendo com janta, alguma coisa assim. Então, só escuta, tá? Para quem está sentado, arruma seu corpo, estabiliza seu corpo no local sagrado onde você está. Todo local que a gente está é local sagrado, faz parte do nosso campo. Alinha seu corpo, alinha sua coluna, deixando ela ereta, deixando ela mais posicionada, de uma forma mais firme, mas não tão rígida. Alinha seu pescoço. E agora vamos relaxar. Relaxa sua cabeça, solta o peso, solta os seus ombros, solta o que você puder soltar. Repousa sua língua na sua boca. Deixe os seus lábios suaves, entreabertos. Solte seu pescoço, se quiser mexer para um lado, outro, fazer um giro na cabeça. Isso, vai soltando, solta os braços, as mãos, sente seu braço sobre as suas pernas, quem estiver sentado, esticado ao lado do corpo para quem estiver deitado. Sente o seu tronco se soltando, vai soltando toda a tensão do dia, vai soltando, relaxando devagar. Solta o seu quadril,
suas pernas, permitindo que suas pernas fiquem levemente pesadas. Solta a panturrilha, os pés. Vamos sentir o corpo relaxado. Vai sentindo o seu corpo se soltando, relaxando da tensão do dia, da correria do dia, do estresse do dia. Vai liberando essa tensão. Vamos tomar uma respiração profunda, puxa o ar e sinta, permita sentir o ar entrando e o ar saindo. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca, assim, ó. Puxa todo o ar, enche o seu abdômen desse ar e solta, liberando o peso do corpo. Solta, liberando o peso do corpo. Mais uma vez. Puxa o ar, sinta ele entrando. Solta, liberando o peso. Solta, liberando o peso. Mais uma vez. Puxa o ar. Solta a tensão do dia. A tensão do bom humor. Isso, permita sentir o ar que entra pela sua narina. Ele faz um caminho chegando até o seu pulmão. Sente isso. Não precisa mais respirar tão profundo. Só se permita sentir. Sente o ar entrando e vai relaxando. Conforme você respira, puxa o ar e solta, você vai soltando junto com esse ar a tensão do dia, o peso. Mais uma vez, respirando do seu jeito, sentindo o ar entrar, permitindo o seu corpo relaxar. Sente essa energia de relaxamento, tranquilidade. Respira. Imagina uma luz dourada no centro do seu peito. Se você não consegue visualizar, tá tudo bem. Se você não consegue sentir, tá tudo bem. A energia tá aí. Ela tá vibrando aí em você. E é uma luz dourada, vibrando no seu peito, no seu chakra cardíaco. Respira e deixa essa luz girar em sentido horário, é uma esfera dourada. Isso. Ela vai girar em sentido horário, limpando a dor da preocupação, a dor da dúvida, a incerteza. Esquece aquilo que não deu certo. Amanhã é outro dia. Permita-se deixar limpar esse desconforto e essa energia parada. Permita ela ir com a sua respiração. E essa luz vai limpando, limpando. E essa luz dourada em esfera sobe lá para o universo, no centro do universo. Deposita
a sua tensão do dia, seus medos, a sua raiva, a sua insegurança ou sentimento, a emoção que você sentiu ou está sentindo. E essa luz, ela vai se expandindo em pequenos quadradinhos, micro quadradinhos, e volta para você, transmutada em tranquilidade, em amor, calma. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo já deu certo. Respira fundo. Puxa o ar. Mais uma vez. Respira, puxa, solta. Tudo já deu certo. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Respira do seu modo. Vá se conectando com o seu corpo, com as suas mãos, os seus pés. Vai mexendo, se percebendo. Quem sentir de repetir essas frases ao longo da noite, até dormir, tudo já deu certo, tá tudo bem, pode repetir, porque tá tudo bem e tudo já deu certo. No seu tempo, pode abrir os seus olhos. Gratidão, Marcelo. Ai, nós que agradecemos, né, a oportunidade. Acho que eu até demorei um Essa pouquinho, eu fui indo, fui relaxamento. indo. Tá tudo certo, maravilha, que bom. Então vamos começar, né? Falar de algo tão bom que é falar sobre as constelações familiares. Eu quero perguntar para o grupo se tem alguém aqui que não conhece ou que não saiba o que é a constelação familiar. A Flávia começou dizendo que ela conhece um pouco, ela tem uma irmã que é terapeuta. A Flávia, é isso, é a Flávia. A Vânia, eu sei que é terapeuta, conhece constelação familiar. A Vanessa, eu acho que conhece. Não, a Vanessa também é terapeuta, conhece. E a Dani Costa. Mas alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Só abrir o áudio e falar. Porque falar de constelação familiar é algo tão individual que quando a pessoa ela não conhece, é muito difícil explicar o que é. Porque o interessante é com que a pessoa vivencie, passe por um trabalho de constelação familiar, e assim ela vai tirar as próprias conclusões, né? E tem pessoas que amam muito a constelação familiar, como eu, e tem pessoas que odeiam a constelação familiar. E isso vai por diversos fatores, às vezes é por causa do profissional em si, ou a própria pessoa mesmo não se identifica com esse movimento também, está tudo bem. Que nem, Dani, eu sou uma pessoa que eu não gosto de barra de axis, por exemplo. Eu Pode prefiro falar. reiki do que barra de axis. Então, assim, então acho que cada um de nós se identifica com uma técnica, né? Sim. E é muito particular isso. A constelação familiar, ela é uma filosofia de vida, ela é filosófica e fenomenológica ao mesmo tempo. A constelação familiar, ela nos dá um diagnóstico partindo de um tema que a pessoa venha trabalhar na constelação familiar, e ela vai nos dar um diagnóstico no sentido de mostrar uma causa raiz daquele problema, daquela dificuldade
que a pessoa está vivenciando naquele momento, ou que vem vivenciando ao longo das gerações do próprio sistema familiar, que a constelação familiar também ela fala muito a respeito das nossas raízes, dos padrões de repetição, as lealdades invisíveis, através do amor cego, muitas vezes, que algumas situações como doenças, mortes, vai se perpetuando ao longo das gerações do nosso sistema familiar. Movimento esse, co-criado pelo Bert Hellinger. Quem foi Bert Hellinger? Bert Hellinger foi um ex-padre, psicoterapeuta, psicanalista, teólogo, filósofo, professor. Ao longo de toda a vida, ele foi estudando várias técnicas terapêuticas, como a própria psicanálise, o psicodrama vindo através do Moreno, as estruturas familiares com a Virginia Satir, PNL, hipnose, tudo aquilo que tinha de melhor para sua época na década de 70 e 80, e assim toda a base da constelação familiar ela é pautada nessas práticas terapêuticas, nessas técnicas, né? Então, a gente pode perceber que o quê? Que mesmo que o Bert Hellinger, ele sendo padre, ele foi padre há mais de 20 anos, isso não quer dizer que a constelação familiar ela tem alguma coisa a ver com religião, com espiritualidade. Então, a constelação familiar ela não tem esse movimento, né, religioso e nem espiritual. Você quer falar alguma coisa, Zé? Para a gente fazer um troca. Ou se alguém quiser também falar alguma coisa, abre o áudio e fala. A constelação ela é tão forte, né? Como você falou, não tem como a gente explicar, né? Precisa vivenciar, né? E ela é tão rica, né? Quando a gente também está aberto, né? Eu tive uma colega que ela queria constelar, e assim, o campo fala muito, né? Aqui para quem já é constelador. Tem uma colega minha que ela queria fazer a constelação, e várias vezes ela marcava e não dava certo, marcava e não dava certo, e aí um dia ela falou assim, ai, mas para que serve? Aí eu mandei um áudio falando o que era, mandei vídeo, né? Indiquei alguns vídeos para ela ver no YouTube. Ah, mas eu não tenho nenhum problema desse, até onde eu sei, eu não tenho. Aí eu falei, mas por que você quer? Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta, do fundo do seu coração. Por que você quer fazer uma constelação? Ela, é por curiosidade. Eu falei, então você acredita que você queria o quê? Você queria inventar um tema, você queria inventar um problema, você queria imaginar um problema vendo os vídeos que eu te mandei para você fazer a constelação? Ela falou, não, eu queria fazer, eu só queria ver como que é. Aí eu falei, você acredita ou sente que os vídeos que eu te mandei matou sua curiosidade? Você entendeu o que é? Ela falou, sim. Falei, você está sentindo no seu coração que você está sentindo vontade no seu coração agora, depois que você viu os vídeos de fazer? Ela falou, não. Eu falei, então, nesse momento, não. Falei, como que a gente vai fazer uma constelação só por curiosidade? Se os vídeos que eu te mandei foram suficientes, se te trouxe, sanou a sua dúvida, então tá tudo bem. Quando você perceber, ou identificar, ou sentir que tem alguma coisa, algo que você queira olhar do seu sistema familiar, eu estou aqui à sua disposição. E ela já andou comigo, Marcelo, várias vezes e desmarcava. Sempre surgia um problema ou com ela ou comigo, nunca dava certo. Aí eu parei, eu falei, deve estar acontecendo alguma coisa. E eu falei, eu entendo que não é o momento dela, sabe? Veio muito intuitivo, não era o momento dela. E aí eu fui fazendo as perguntas e realmente ela queria só por curiosidade. E estavam acontecendo tantas coisas que não foi permitido que fizesse. Né? E você percebe, né, que tanto que não deu certo, porque o Bert Hellinger ele vai falar duas coisas. Que a primeira que acessar esse campo de informação do sistema familiar de alguém, ele não pode ser por curiosidade.
É isso que você está dizendo. É a mesma coisa quando alguém vem para uma sessão de constelação familiar que ela não tem um tema, isso significa que é algo como se a pessoa entrasse dentro de um consultório médico e falasse assim, doutor, eu não sei onde dói, mas você pode me cortar. É mais ou menos isso. Então, é importante que se tenha-se um tema e um trabalho como esse, ele não pode ser usado para uma mera curiosidade apenas. E foi bem interessante essa atitude que você teve com ela, no sentido assim, olha, eu te vídeos, né? Eu te mandei algo onde que você pudesse sanar algumas curiosidades suas, e foi o suficiente. Quando a pessoa ela não tem um tema, fica muito... É bem estranho, fica um trabalho. Sim, sim. E aí eu percebi, ela me mandava mensagem uma semana, Dani, não vai dar porque surgiu isso, isso e isso. Aí, aí eu agendava de novo. Aí era comigo. Aí eu agendava de novo, aí era comigo. Aí era, sabe assim? Aí, por fim, e a gente foi conversando, eu falei, e ela estava, né? Como faz muito tempo que a gente não se fala, né? Ela estava assim com receio de. Eu falei, não, tá tudo bem. Não precisa ficar assim. Se você tivesse me falado desde o começo, que eu te mandei, porque eu sempre mando vídeo, eu explico, né? Eu falo para ver algumas pessoas de referência, né? No YouTube, enfim. E eu falei, não precisava, menina. Eu falei assim, a gente faz tempo que a gente não se vê, mas nada a ver, né? Existe, né, Dani, também um misticismo em torno das constelações familiares. Ah, eu tenho medo de fazer uma constelação. Eu não consigo entender que medo que é isso. Os bonequinhos não vão se mexer, eles não vão falar. Se for uma constelação de grupo com pessoas, não vai acontecer ali uma reunião mediúnica, onde alguém vai incorporar um espírito e vai falar com você, por exemplo. Eu não sei que raio, que medo é esse. Mas eu consigo entender que há uma ignorância de ignorar, de fato, o que seja esse trabalho. É por isso que eu sempre vou estar aqui falando sobre o que é, para que serve, quais são as bases, os conceitos, o que constelar, para a gente sair um pouco desse misticismo do que as pessoas elas acham. Mas isso não é só para leigos, Dani. Eu também tenho percebido que tem alguns consteladores familiares que eles acabam reforçando isso também nas pessoas, como se acontecesse algo mágico, como se você fizesse um movimento, uma sessão de constelação familiar, que a sua vida ela vai se resolver sem que você faça um mínimo esforço. Isso não existe dentro de um trabalho da constelação familiar. E quando a Dani está falando sobre esse campo, o que seria esse campo? Nós acessamos um campo de informação daquela pessoa. Um exemplo, né? A pessoa ela vem com a consciência pessoal dela para a sessão. Então, ela vem com aquilo com que ela acredita, ela vem com as questões dela, ela vem com as crenças, com a religiosidade, com a fé, com tudo dela. Quando nós acessamos esse campo, quando nós começamos esse trabalho, a sessão de constelação familiar, não importa se ela seja com boneco, se é com constelação na água, se é uma constelação de grupo com pessoas, ali vai ficar nítido e caracterizado, vamos ter ali a consciência do coletivo, ou seja, a consciência de todo o sistema familiar. Então, nós acessamos esse campo de informação. O que diz o coletivo? Ou seja, é naquele momento que nós iremos perceber o que tem vínculo, o que está excluído, o que não é visto, o que não está acolhido, o que está em desequilíbrio. É nesse momento, numa sessão de constelação familiar, é que nós iremos acessar esse tipo de informações. O modo como que a pessoa ela acaba posicionando os bonequinhos no campo, ou como cada representante humano toma um lugar naquele espaço onde está acontecendo a constelação familiar, que começa todo esse movimento. É por isso que a constelação familiar ela é fenomenológica, ou seja, ela acontece a partir de movimentos, de fala, de sentimentos e de sensações daquilo que se apresenta ali, naquele momento, que está realizando ali aquele trabalho. Você quer falar mais alguma coisa, Dani, para complementar isso? Você sabe que eu, assim,
o meu trabalho também, né? Desculpa eu estar trazendo com as mandalas. Quando eu faço ela intuitiva, é uma forma de acessar o campo, né? Também, né? E as pessoas às vezes têm que nem uma pessoa queria e iria fechar comigo uma mandala ontem, mas assim ela queria que a mandala resolvesse o problema dela, né? Eu falei, olha, não é assim, né? A mandala intuitiva, ela é bem parecida com a constelação num ponto, porque eu acesso o campo, eu entro no campo da pessoa, eu trabalho a energia paterna, materna, que eu sinto intuitivamente que precisa ser trabalhado naquele momento que a pessoa está precisando. Porém, quando eu faço este trabalho, a pessoa também tem que fazer a parte dela. Ela achou que a partir do momento que ela colocasse a minha mandala na parede da sala dela, os problemas todos da casa dela estariam resolvidos. Até falei para ela, falei, não, não é assim que funciona, né? Eu faço a mandala é uma parte do trabalho. Até ofereci a constelação se ela quisesse fazer para olhar para mais coisas, para observar mais coisas, para ver mais situações, porque existe um conflito ali, né? Mas a mandala não vai resolver. Ela queria assim, tipo, faz a mandala para mim, eu quero 1 metro de mandala na minha sala que vai resolver todos os meus problemas. E a constelação é a mesma coisa. Ela vai te ajudar a olhar, você vai ter uma consciência, você vai ter uma tomada de consciência e a partir dali você vai seguir para sua vida, né? É aquilo que você sempre traz e que Bert fala, né? O que eu faço depois de uma constelação? Nada. Deixa agir, deixa acontecer e vai para a vida. Vai para a vida. Ai, nosso cachorro. Esse horário, gente, desculpa, esse horário é o horário que o pessoal sai para passear com os cachorros aqui, ela fica louca. E é isso, né? A gente também tem, que a gente vai fazer, a gente, né, como constelando, a gente vai participar, mas a constelação não vai resolver nossos problemas, como o Marcelo falou, vou chegar, doutor, ó, tô com dor, corta, resolve. Eu vou olhar para aquela situação, eu vou ver aquela situação, e aí eu vou ter a consciência, eu vou ter a tomada de consciência e entender todo aquilo que está se passando comigo, por quê, o disporquê, como, né? Ela vem trazer uma série e a gente precisa também estar aberto, né, Marcelo, para, né, para poder receber as informações também, Com né? certeza. Todo o trabalho terapêutico, a pessoa ela precisa estar receptiva, né? E como você mesmo colocou, como qualquer trabalho terapêutico, a própria constelação em si, ela não faz milagres, porque há um engano, né? A pessoa ela acha, porque ela faz uma constelação familiar, ela acha que a vida dela está resolvida, e não é isso. Primeiro, com que esse campo de informação, que esse campo energético, quântico, aí você pode dar o nome que você quiser, a gente não tem como dimensionar o quanto que esse trabalho ele vai causar na sua vida. A gente não tem como dimensionar isso. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto, ou seja, a constelação familiar, ela nos dá uma percepção, que é essa clareza que você está trazendo, essa leveza, essa tomada de consciência. Então, quando eu tomo consciência de algo que para mim estava oculto, que eu não percebia, é muito mais fácil eu trabalhar. Ou seja, a partir dessa percepção, eu tomo decisões e quando eu decido, eu posso trilhar e movimentar os próximos passos. Então, esse é o fantástico da constelação familiar. Mas achar que a constelação, como algo mágico, aquele marido que quer ir embora de casa, de repente, você faz uma constelação achando que ele não vai, há um problema. É criar uma expectativa em cima de um movimento, de um trabalho que não é para isso. Constelação familiar não é para isso. Né? Mas ela age dentro daquilo que é possível. Um exemplo. Eu já aconselhei algumas pessoas que elas têm um conflito com a mãe. E conflitos assim de não se falarem, de se odiarem, tantas outras coisas. E ali eu fiz a constelação com essas pessoas e passou um tempo depois, eu sempre recebo um feedback ou outro e elas escrevem assim para mim, eu mando áudio, Marcelo, a minha relação hoje com a minha mãe melhorou muito e eu não fiz absolutamente nada.
mas eu não sei te explicar o que aconteceu. A minha mãe, ela passou a me tratar com mais leveza e eu passei a olhar ela de uma outra forma. Hoje a gente se entende um pouco melhor. Isso não tem explicação. Como eu já aconselhei pessoas com problemas de saúde, muitas pessoas acabarem até se curando. Eu não gosto de usar essa palavra, porque dá a sensação, né, que a constelação ela pode ter parte com curandeirismo, por um exemplo, mas a gente não sabe também explicar o que acontece. É a mesma coisa de alguém que vai para o centro espírita, que toma um passe, ela melhora com aquele passe, se cura, e a gente não tem como comprovar se foi o passe que fez com que ela melhorou. A pessoa ela vai para o candomblé, toma um ebó e melhora. A gente não tem como comprovar isso. A mesma coisa com as constelações. Mas o feedback, o que a gente sabe é que muitas pessoas se curaram, melhoraram, resolveram as suas questões, as coisas elas foram acontecendo. E é justamente isso que você trouxe. O que a gente faz após uma sessão de constelação? Nada. Deixa com que aquilo flua dentro de você, para que você também possa fluir na vida dentro do que é minimamente possível. Porque há pessoas que vêm para uma sessão de constelação familiar, ali elas choram, elas se descabelam, e tudo ali faz sentido, mas elas voltam para casa, odiando o marido, odiando o pai, a mãe, e chutando o cachorro, está tudo certo. Eu digo que é um processo, porque cada um de nós estamos numa fase de crescimento, de evolução espiritual. Então, e a constelação familiar, o Bert Hellinger percebeu 3 leis sistêmicas, que ele chamou de as ordens do amor. Quando ele foi fazer um trabalho missionário na tribo Zulu, ali ele percebeu que entre os indígenas, o Bert Hellinger percebeu que todos faziam partes e que nada e nem ninguém ficava excluído. Então, ali ele entendeu a primeira lei, que é a lei do pertencimento. Ou seja, quando eu me excluo do meu sistema familiar, quando eu excluo alguém do meu sistema familiar, eu crio uma dificuldade para a minha vida. Eu entro num movimento de vários conflitos, porque uma vez que eu não me sinto pertencente ao meu próprio sistema familiar, eu não me sinto pertencente em lugar nenhum. Nos relacionamentos, com dinheiro, no meu trabalho, com profissão, em toda parte. Então, quando eu trago essa filosofia para a minha vida, de que todos pertencem, que nada e nem ninguém pode ficar excluído, eu consigo viver e ter uma vida mais em paz, porque eu paro de criar expectativas de que as pessoas tinham que ser do jeito como eu gostaria que elas fossem, ou que eu tinha que ter um jeito que as pessoas que elas gostariam, porque o pertencimento ele vai falar sobre a aceitação, sobre a minha aceitação própria e como que eu aceito as pessoas que estão à minha volta. Como que eu consigo aceitar minimamente o meu pai e a minha mãe como eles são? A gente usa, né, Dani, uma expressão muito dentro das constelações familiares, né? Que é a gente fala assim, né? Tomar o pai e a mãe. O que seria tomar esse? O que seria tomar esse o pai e a mãe? É quando eu tenho uma aceitação profunda desses pais e tomar deles o que é possível, aquilo que eles podem me dar, não como eu gostaria. Porque como eu gostaria, nós ficamos com aquela criança interna nossa ferida, que sempre vai nos contar uma história de falta, de vitimismo, de rejeição. E a gente entende que cada um só dá aquilo que tem. Então, todos pertencem, todos fazem parte. Dani, você quer colocar mais alguma coisa? Se alguém quiser colocar alguma coisa, levanta a mão, grita, abre o áudio, fala. Que eu gosto dessa interação, onde todos nós possamos, né, conversar, fazer uma ideia, um ponto de vista. É interessante. Quando a gente se torna constelador, a gente fica mais atento a tantas coisas, né? A gente observa mais em relação à nossa família, né? Tipo, nossa, será que eu estou excluindo, né? Peraí, a gente passa a ter outra visão e outras, não é outra, outras formas de olhar para o nosso sistema, para as pessoas do nosso sistema, né? Eu tinha um problema bem sério com a minha questão da minha criança, que até um tempo mamãe e papai não me deram aquilo que eu queria. Não, imagina. E
praticando constelação e sendo constelada também, hoje, e eu não aceitava isso. Hoje não, hoje eu sei, hoje isso eu tenho essa questão. A minha mãe fez o que ela podia fazer por mim de melhor, assim, do mais top, foi me colocar no mundo, foi me trazer para o mundo. E meu pai a mesma coisa. O ato de amor deles foi esse, me trazer para o mundo, me dar a vida. O resto, meu pai era o Nelson Gomes Camacho, um homem com suas dores. A minha mãe era a Zila Viana Camacho, com as suas dores, com as suas... ele era o homem, ela era a mulher, ponto. Né? E como pais, o ato de amor deles maior foi me dar vida. Né? E graças a eles e aos meus antepassados que eu estou aqui, aos meus avós, que assim, eu não conseguia ter esse sentimento. Né? E mesmo fazendo o curso de constelação, porque às vezes a gente acaba se frustrando, né? Mas é o processo, como sempre, mas é um processo. Né? Hoje não, hoje isso para mim é tão tranquilo. O que eu percebo hoje é que eu tenho lealdades à minha mãe, né? O Marcelo Marcelo tá me atendendo com o sistema terapêutico dele. Hoje eu percebo que eu tenho lealdades a ela, algumas questões dela. E isso, eu já percebi essa lealdade e venho me autotrabalhando e devolvendo para ela aquilo que é dela, não é meu, né? É o peso dela, uma responsabilidade dela, é dela, foi ela que escreveu a história dela, né? Então eu trago essa questão de lealdade dela, lealdade a ela, lealdade ao meu pai, né? Então é isso que eu trago hoje, que eu venho me trabalhando bastante. Mas é isso, Marcelo, que eu para falar. Perfeito. E a segunda lei sistêmica que o Bert Hellinger ele observou dentro desse trabalho nas tribos Zulu foi a ordem. Ali ele percebeu que todos que havia uma hierarquia e essa hierarquia ela era respeitada. Ou seja, os que vieram antes precedem os que vêm depois. O que vem antes é grande, o que vem depois é pequeno. E ponto. Quando nós desrespeitamos a nossa ordem hierárquica dentro do nosso sistema familiar, nós também adquirimos uma dificuldade, nós trazemos conflitos para a nossa vida. Um exemplo muito prático, né, são a relação nossa com nossos pais. Quando que eu saio da ordem? Quando eu julgo esses pais, quando eu falo mal desses pais, quando eu critico esses pais, quando eu não consigo aceitar minimamente como esses pais, como eles são. Se eu ainda tenho os meus pais vivos, eu quero mandar, controlar a vida deles, eu vou lá, do palpite, quero controlar, mandar em tudo. Isso é sair fora da ordem. Eu saio desse lugar de filho para me tornar pai ou mãe do meu pai muitas vezes. E isso a gente acaba criando um conflito com a nossa vida. Uma outra dificuldade em relação à hierarquia, isso também acontece dentro do meu trabalho. Se eu que cheguei agora não consigo respeitar, honrar os que estão ali mais tempo do que eu possivelmente também vou entrar também ali numa zona de conflito. Porque, ou seja, uma vez que eu não consigo respeitar o meu pai, por um exemplo, possivelmente eu vou encontrar um chefe no local de trabalho com as mesmas características com que o meu pai tem, por exemplo. E aquilo vai me causar uma raiva, ou uma mágoa, um ressentimento, alguma coisa, que ao longo da minha vida eu vou encontrar pessoas que vão reproduzir como uma forma de mostrar para mim que eu ainda continuo fora do meu lugar. Quando eu não consigo respeitar esse lugar com que as pessoas ocuparam antes de mim, por exemplo. Quando eu acho que eu sei muito mais do que o meu chefe, quando eu acho que eu que deveria de estar naquele lugar e não aquela pessoa, e eu passo a falar mal dela. Isso também é uma forma da gente sair fora da hierarquia. A gente só tem força quando a gente está no nosso lugar. É a mesma coisa, eu sou o irmão caçula e eu tenho meu irmão mais velho e eu tomo atitudes, eu tenho posturas de que como o irmão mais novo que sou, eu não deveria de ter, por um exemplo. Quando eu quero ser pai dos meus irmãos, por um exemplo. Né?
Quando eu quero mandar nos meus irmãos, quando eu acho que eles têm que fazer as coisas que eu quero, eu também saio fora do meu lugar. Isso também acontece nos relacionamentos. Quando eu consciente ou inconscientemente, eu saio desse lugar de marido, esposa, e me torno mãe ou pai do meu companheiro ou da minha companheira. Eu também saio fora do meu lugar, a relação se parapeliza e a relação ela tende ao fracasso. Isso também é uma forma, e que o Bert Hellinger, ele observou quando ele saiu da igreja, quando ele volta para o Ocidente, ele percebeu que todas essas dinâmicas, no nosso dia a dia, essas leis desrespeitadas, a gente cria uma dificuldade para a nossa vida. Que é isso que nós vamos observar no trabalho de constelação familiar, aquilo que está fora do lugar. É por isso que o Bert Hellinger, logo no começo, quando ele começou com esse trabalho das relações familiares, geralmente ele colocava o pai, a mãe e a pessoa. Por quê? Porque ele queria saber qual lugar que aquele sistema familiar de origem, o que cada qual estava ali ocupando, se eles estavam cada um ali no seu lugar. E na maioria das vezes estava todo mundo fora do lugar. É por isso que havia ali vários conflitos naquele sistema familiar. E depois ele percebeu também a lei de equilíbrio, a lei entre o dar e o receber. Essa lei do equilíbrio vai falar sobre a saúde dos relacionamentos. Quem muito dá, tira a dignidade de quem recebe. Quem muito faz pelos outros, e tem várias formas de se fazer isso. E a pergunta é, né, o que me leva a eu ter dificuldade em falar não para as pessoas, por um exemplo. E muitas das vezes essa dificuldade em falar não para alguém, o que há por detrás disso, muitas vezes, está o reconhecimento, aquela necessidade em chamar atenção, em tomar para si dores, problemas de outras pessoas, ter aquela síndrome de Salvador, joga aqui no meu peito que eu dou conta de tudo, eu resolvo e está tudo certo. E depois você vai contar uma história para você que quando você mais precisa, não tem ninguém ao seu lado, não tem ninguém que faça nada por você. Aí começa as raivas, o ódio, o ressentimento, ou seja, eu fiz tanto pelas pessoas e depois eu não acho que ninguém faça nada por mim, por exemplo. E isso é muito comum e a gente consegue observar isso nas relações de casal, por exemplo. Aquela mulher que faz de tudo pelo marido, tudo. Antes do marido pensar aquilo que ele quer, aquela mulher está lá realizando. E quem realiza muito tem muita dificuldade para receber, porque tem isso também. Aí também há um outro desequilíbrio. Quando eu só consigo dar, eu não consigo receber. Mas esse companheiro se sente culpado porque ele não pode compensar da mesma forma que ele recebe dessa mulher, ele sai para fora da relação. Ele vai procurar um outro alguém onde ele possa compensar e dar da mesma forma. Uma forma que ele possa se sentir digno, porque ele também precisa também trocar. E aquela mulher, muitas das vezes, ela não deixa. E a pergunta é sempre, né? Aquela coisa que é prática, né? Eu fiz tanto pelo fulano de tal, ele pegou e foi embora com uma outra pessoa, foi embora sozinho, não importa, ele me abandonou. E é justamente isso, pelo fato da gente fazer tudo, muitas vezes, pelaquela pessoa, a gente tira a dignidade dela. Então, há de se ter um equilíbrio de troca entre esse dar e o receber, esse dar e o tomar. Quer falar alguma coisa, Dan? Não, tá tranquilo. Menino, hoje minhas cachorras estão loucas. Elas estão loucas. Alguém quer colocar alguma coisa? A Cissa, ela está saindo da hierarquia total hoje. Alguém tem alguma dúvida? Alguém que queira fazer uma pergunta sobre constelação? É só abrir o áudio e falar. Mas eu acho que ninguém quer falar, mas assim, eu acho um trabalho maravilhoso. Eu acho que trabalho que ajuda a gente a ter uma clareza, ter essa tomada de consciência. Né? É um trabalho que pode ajudar a gente em todos os aspectos, que a gente pode constelar, olhar para qualquer coisa, seja relacionamento com pais e filhos,
relacionamento de casal, algo relacionado à saúde, a gente pode constelar o sentimento, a gente pode constelar nosso aspecto financeiro, nosso aspecto profissional, qualquer coisa. A gente pode ter ali um diagnóstico de uma causa raiz, onde a gente se perceba ali com uma dificuldade emaranhada, se isso possa estar relacionado aos nossos antepassados, ali com uma lealdade sistêmica no sentido assim, meu sistema familiar inteiro, ninguém conseguiu prosperar, ganhar dinheiro. E eu quero crescer e prosperar, e por mais que eu faça tudo, eu não consigo chegar num ponto que eu quero. E às vezes, inconscientemente, o que está por trás é, já que os meus pais não puderam, não tiveram, eu não me permito ter também. É como se a gente auto se sabotasse. Lembra a lei do pertencimento? Para mim pertencer e sentir igual, eu me auto-saboto muitas vezes para não ser próspero, para não prosperar. E quando eu prospero, eu fico num aspecto de culpa. É como se alguma coisa de errado estivesse ali acontecendo. E é muito comum, porque quando a pessoa ela consegue prosperar, o que a família diz? A família, você está lá se fudendo de trabalhar, de noite, 24/12, essas lá, tá vendo? O fulano ganhou um pouco mais de dinheiro, nunca mais apareceu aqui, nunca mais apareceu no churrasco, nunca veio mais me visitar, e entre outras coisas, e o fulano está lá vivendo a vida dele, trabalhando, produzindo, às vezes cuidando da própria família, tendo outros interesses, e a família está lá falando mal muitas vezes, porque aquela pessoa ganhou um pouco mais de dinheiro, ela virou uma outra pessoa, ela ficou metida. E isso traz culpa para alguém que está prosperando, que está ganhando dinheiro. Porque ele sai da boa, ou seja, né, de ser igual a todo mundo, de não ter dinheiro para pertencer, para ficar mesmo, né, nesse patamar de igual muitas vezes. E isso é inconsciente, porque conscientemente todo mundo quer prosperar, todo mundo quer se dar bem na vida, todo mundo quer fazer inúmeras coisas, mas às vezes, numa lealdade sistêmica ao nosso próprio sistema familiar, muitas vezes, a gente nega a prosperidade, o dinheiro, os bons relacionamentos. E a constelação familiar ela vai apontar isso em uma sessão de constelação familiar, seja ela com boneco, na água, com papel, com cristal, com pessoas, não importa. O movimento é o mesmo, essa tomada de consciência, essa clareza. E ali, que é o que a Dani trouxe, e ali a gente consegue entregar o que é para quem é de direito, ficar só com aquilo que é nosso, e nos se sentir liberados para fazer um pouquinho diferente do que vem ao longo das gerações do nosso sistema familiar, aquele padrão de repetição, muitas vezes, de escassez, de doenças, de morte, de vícios, que não levam a gente para lugar nenhum. Quer complementar falando mais alguma coisa? Não, você falou tudo, Marcelo, tá? Ótimo. Bem Alguém quer falar explicado. alguma coisa? Mesmo que alguém não queira falar, mas escreva aí no chat para a gente ler, fazer uma pergunta ou quer complementar trazendo alguma coisa. E daí a gente também vai encerrando também, né, Dani? Que eu vou voltar a trabalhar e cada um vai voltar para os seus afazeres. Mas é muito bom a gente estar aqui para falar de algo tão interessante, tão bacana, tão legal, porque a constelação familiar não é uma psicoterapia que você vai estar ali semanalmente ou quinzenalmente com um constelador. A constelação familiar ela é algo que você faz hoje e que você possa vir olhar para um outro tema daqui 6 meses, 8 meses, ou daqui 1 ano, ou quando realmente houver uma necessidade para olhar para uma questão. Porque esse movimento, esse trabalho é algo que é tão profundo que a constelação familiar ela não é uma coisa para ser racionalizada. A constelação familiar ela precisa ser sentida, ela acontece de dentro para fora. Isso que é o interessante desse trabalho. E é um trabalho que vai nos abrir um leque de possibilidades de harmonização, porque a constelação familiar ela sempre vai buscar por um caminho de solução. Fiquei até interessado em fazer, pois mundo que precisa ser mudado, o serviço faz sim. A constelação familiar ela te dá uma outra percepção
uma outra tomada de consciência, uma clareza. E quando a gente consegue identificar aquilo que nos está atrapalhando, é muito mais fácil a gente trabalhar em nós mesmos. E quando nós mudamos de comportamento, todo o nosso sistema muda também. Ou seja, é um trabalho que a constelação familiar ela oferece, que quando uma pessoa ela vem para um atendimento, por uma sessão de constelação familiar, o sistema dela por inteiro é trabalhado. É por isso que a gente escuta várias histórias, né, de pessoas que a pessoa ela vem sozinha, ela vem com conflito com a mãe, e a pessoa ela não fez absolutamente nada. Acabou a constelação, ela não ligou para essa mãe, ela não fez absolutamente nada, não escreveu carta, não mandou áudio pelo WhatsApp, e de repente elas se encontram, de repente a mãe sente vida para aquela filha, ou de repente acontece alguma coisa que a vida faz com que elas, né, com que elas tenham ali que se falar, que se unir, para resolver alguma coisa, e ali acontece ali um equilíbrio, uma harmonização, naturalmente. Não é algo que você tem que fazer uma constelação hoje e sair correndo. Ai, porque eu tenho que perdoar o meu pai, porque eu tenho que perdoar a minha mãe. Constelação familiar não é para isso. É um movimento que acontece naturalmente dentro das suas possibilidades. Porque quem é a constelação, acontece. A constelação familiar, ela consegue ressignificar muita coisa na nossa vida. Mas são coisas que demandam um tempo. Porque pensa alguém, uma mulher, que sofreu um abuso há 50 anos atrás, a constelação familiar não vai limpar isso de uma hora para outra. A constelação familiar ela vai dar essa clareza, essa tomada de consciência, esse princípio para uma ressignificação, em deixar aquela maldade para quem é de direito e eu tentar fazer algo de bom com aquilo. No sentido que do que? Eu não tenho como mudar o que aconteceu comigo, mas eu vou procurar viver da melhor maneira possível com o que me aconteceu, ressignificando, ou seja, sendo feliz, me dando a oportunidade em viver com abundância, com saúde, com qualidade de vida, com saúde mental, com equilíbrio emocional e psíquico. É para isso que a gente consegue. E todo o resto vai fazer um trabalho psicoterapêutico. Aí entra a psicanálise, aí vai entrar o psicólogo, aí vai entrar qualquer outra técnica com que a pessoa se afinize para ir se trabalhando aquilo. É isso, né, Dani? Isso mesmo. Depois vai mais aprofundando mais, né? Tem as técnicas terapêuticas aí de aprofundamento, né? Que é super importante, né? Porque, assim como qualquer trabalho terapêutico, a constelação familiar ela só vai só até um ponto. A psicologia só vai só até um ponto. A psiquiatria só vai só até um ponto. A psicanálise só vai até um ponto. E a gente percebe isso a todo tempo. Porque alguém que está fazendo uma quimioterapia hoje, para o câncer, ela só vai só até um ponto. Ou aquilo vai resolver aquele problema daquela pessoa, ela vai se curar do câncer, ou ela vai morrer. A quimioterapia, ela vai ali atrasar todo aquele movimento, aquela doença do corpo, mas a morte não vai chegar, isso é um fato. Então, tudo na vida só chega só até um ponto. E que bom que a gente pode, que nem a constelação familiar, ela não concorre com nenhuma técnica. A constelação familiar ela é integrativa. Você pode continuar fazendo o seu trabalho psicológico lá com o seu psicólogo e você pode se dar o direito de fazer uma constelação familiar com esse trabalho. Você pode continuar tomando seu remédio para depressão, mas você pode também fazer uma constelação. Constelação familiar ela é integrativa, ela não exclui nada e nem ninguém. E nenhuma outra prática terapêutica. Inclusive, o que nós temos hoje fundamentado com as constelações familiares vem totalmente dessas práticas. Vem da psicanálise, vem do psicodrama, vem da hipnose, vem da PNL, vem das esculturas familiares da Virginia Satir. É tudo isso que nós temos hoje. Eu acho que é isso, né, Dani? Acho que é isso, Marcelo. Foi bem didático, né? Bem no ponto, assim. E é isso mesmo. Então tá aqui o nosso recadinho.
Dani, eu quero agradecer a oportunidade, né, que você mais uma vez está aqui junto comigo, Eu fazendo agradeço. hoje essa palestra, falando de algo que transformou a minha vida e a sua. Eu quero agradecer todas as pessoas que estiveram aqui, em especial agora o Alberto e a Flávia, que estão aqui, participaram aqui junto com a gente. Para você que vai assistir depois, siga a gente nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube chamado Encontro Sistêmico, onde que todas os nossos encontros estão lá disponíveis para que você possa assistir, rever, se trabalhar, mandar para outras pessoas. E gratidão e uma boa noite a todos. Até a semana que vem. Gratidão, Marcelo. Boa noite. Beijo a todo mundo. Fiquem bem. Até mais. Até a próxima. Obrigada.